Glórias a Deus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos continuar o mesmo assunto de domingo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 1. Eu quero ler com os irmãos, desta vez, apenas um versículo. Meus amados, é apenas um versículo, mas vamos ficar em pé, aí nós vamos fazer este versículo, fazer uma oração a Deus e meditar na palavra de Deus. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 1, versículo de número 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na NVI, muda um pouquinho, mas muda pouca coisa. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai Celeste, nós estamos diante da Tua presença nesta noite, reunidos, ó Deus. Queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai. Queremos Te agradecer pelo privilégio de ter, ó Pai, alguém a quem pedir, ó Pai, as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas gratidões, ó Pai. E rendemos a Ti todo o louvor, toda a glória que lhe é devida. Ó Pai, que o Senhor neste momento, ó Pai, venha fazer a Tua palavra ser revelado aos nossos corações, para entendermos, ó Pai, o que o Senhor deseja de nós e para entendermos a Sua grandeza, a Sua majestade, a Sua soberania e os Seus mistérios. Fala conosco, ó Pai, não há nada em nós, não há nada em mim, não há nada nesta igreja, mas há algo poderoso na Tua palavra. Assim que nós oramos, pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, podeis sentar. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, estamos em uma reflexão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Volto a repetir que é um livro de palavras tão simples, porque palavras muito repetidas ao longo da nossa história na igreja. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes essa expressão: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que às vezes a gente passa tão desapercebido sem entender a magnitude deste verso, ou o poder deste verso, como Ele, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, das nossas vidas e nos purifica. Não preciso dizer aos senhores que o pecado ele é uma força terrível, forte, que domina o homem. E a força do pecado, como diz o apóstolo Paulo, é a lei. A lei é a base, ou a regra, ou o parâmetro sob o qual todo homem deve viver, tem que viver. Mas, como o apóstolo Paulo diz, nós não conseguimos viver ou cumprir a lei. Alguém disse sabiamente que se nós pudéssemos cumprir a lei, nós então estaríamos vivendo em um paraíso. Se todo mundo aqui conseguisse cumprir a lei, viver a lei, é sinal que talvez nós estivéssemos em um paraíso. Porque imagine você pegar toda a lei e você conseguir cumprir um para com o outro, o seu coração para com o do próximo, então nós viveríamos em um paraíso. A lei, ela é boa, só que eu não sou bom. A lei, ela é boa, mas você não é bom. O negócio é que a lei, ela expõe os meus erros, a lei, ela expõe os meus pecados. A lei, mesmo sem você saber os detalhes dela, faz parte da nossa vida e ela é parâmetro para a nossa vida entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu acho que todo homem no seu interior, todo homem na sua mente, ele tem a certeza que adulterar é errado.
Todo homem tem na sua mente que matar o próximo é errado. Todo homem tem na sua mente que você não pode, você não deve cobiçar a mulher do teu próximo, ter os olhos altivos de cobiça para a mulher do teu próximo. Todo homem sabe que pedofilia é errado e é pecado. Todo homem sabe que a maldade para com o próximo, ela é errado. Não preciso aqui, eu ou algum padre, algum pastor, algum bispo, alguém de grande relevância dizer que esses pontos aí é errado. Você já sabe. Desde os seus dias de criança, você já sabe que tais pontos, tais coisas são erradas. Agora escute, eu creio na depravação total do homem. Ou seja, eu não sei se você já percebeu, mas nós temos a tendência para o mal. Todos nós temos a tendência para o mal. E nós temos a tendência em escolher aquilo que é mal. Até mesmo nos nossos instintos de segundo após uma ação, a gente tem a reação de fazer o que é mal. Se eu falar assim, irmão Alisson é muito bonzinho. Se eu falar assim, Bruno, alguém disse sobre você isso. Talvez o meu instinto, em segundos após alguém falar para mim, eu já vou logo lançando uma palavra bem baixa, dizendo, aquele cara lá é um tolo. Ele é um besta. Se eu não usasse, ou usasse outras palavras num nível mais baixo. Se você falar para alguém, olha, alguém falou mal de você, automaticamente a pessoa vai emendar vários palavrões, várias palavras, porque às vezes nós somos mal até mesmo no instinto de ação após as palavras ditas por alguém. É alguém no trânsito que te corta. E aí te manda um dedo no meio e você não aguenta a adrenalina do momento e você dá uma buzinada e manda o dedo no meio de volta para o homem. Agora você já percebeu que às vezes nós ofendemos uma pessoa, nós ofendemos o próximo, seja com palavras, seja com atitudes, e aí a gente pensa assim, mas da onde que saiu este mal de mim? Onde que eu estava na cabeça para fazer isso? Da onde saiu esta mazela de dentro de mim de retrucar esta pessoa com um palavrão? De retrucar essa pessoa com uma palavra tão baixa? Ora, essa mazela saiu do seu interior, da semente do pecado adâmico. Ou outro exemplo, por que jovens, por que senhoras, por que senhores apaixonam por pessoas que elas sabem que são pessoas más para ela? São pessoas que vão fazer alguma coisa que vai atrapalhar a vida, que vai atrapalhar a vida espiritual. E aí você sabe que aquilo vai te fazer mal e mesmo assim você faz. Na verdade, muitas vezes nós temos atitudes e ações e palavras que nos destroem. E às vezes o ser humano não consegue controlar. Parece que existe um outro ser dentro de você que fala coisas, tem atitudes que, na verdade, não é quem você queria que fosse você, ou que sairia de dentro de você. Parece que existe uma força que altera os nossos pensamentos, que altera as nossas emoções, que altera as nossas atitudes e age contrária à nossa vontade, contrária aos nossos desejos. E vou além. Não existe uma pessoa que é 100% boa em tudo. Não existe. Você pode olhar na igreja, você pode olhar no contexto da igreja e dizer assim, olha, tem gente aqui que esse camarada eu coloco a mão no fogo por ele é nota 10, mas não existe. Quer um exemplo? Você lê a história e você vê os pregadores narrando e dizendo, Martinho Lutero, em 1500 Martinho Lutero. Só que Martinho Lutero, ele falou coisas e cometeu coisas que são atrocidade aos nossos ouvidos, que não é lícito nem eu contar para vocês, porque senão você vai se entristecer. Eu não sei se você já ouviu falar de um pastor da Igreja Batista por nome de Martin Luther King Jr. Foi um ativista que lutou pelos direitos civis das pessoas e foi um grande líder da época, só que ele fez coisas tão horrendas sendo pastor
que também eu nem deveria contar para você as coisas que Martin Luther King Jr. fez. Por que não dizer do homem mais piedoso da América, conhecido como um dos homens mais bondosos que já existiu no solo americano, presidente americano, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln é considerado talvez um dos maiores, top 3 presidentes de toda a história americana, por ser um homem centrado, um homem equilibrado, um homem bondoso. Só que Abraham Lincoln também não era bonzinho. Em algumas ocasiões ele pegava um bilhete, escrevia as mazelas ou inventava mazelas de outros rivais políticos, pegava o bilhete, mandava para outros jornalistas, o jornalista pegava o bilhete, lia o que Abraham Lincoln tinha dito e publicava no jornal, e Abraham Lincoln tinha um desejo: eu vou acabar com a carreira política dele, porque aí eu vou sobressair. Estamos falando de um dos presidentes mais piedosos que já existiu na América. Não existe debaixo do sol, debaixo dos céus, alguém que é 100%, que foi 100%, piedoso, bondoso, em tudo que fez, e que nasceu sem nenhum tipo de mazela, nenhum tipo de pecado. Isso não existe e isso nunca vai existir. Ora, um outro exemplo. Quais são os teus objetivos de vida? Os teus sonhos de vida? Vamos colocar, por exemplo, que você tem um sonho e você deseja colocar em prática a conquista, o andamento da conquista do teu sonho. Só que tem coisas dentro de você que te impede de até começar a busca por esses objetivos. Pode ser, você coloca aí, briguento demais, arrogante demais, preguiçoso demais. Você quer uma casa, mas é preguiçoso. Você quer um objetivo, mas não consegue entender as finanças e nem quer aprender e acha que vai cair do céu, porque tudo é base da fé. Então, você não consegue nem colocar em prática, não é, às vezes, porque você não deseja, você até deseja, mas tem alguma coisa dentro de você que te impede, que está te impedindo. E muitas vezes não percebemos que algo age e domina todo o nosso ser e altera o percurso da nossa vida. Nós queremos andar de uma maneira com Deus, mas alguma coisa está alterando o nosso percurso. Nós queremos conquistar alguma coisa, mas alguma coisa está alterando o nosso percurso. Nós queremos chegar a tal nível, a tal ponto, mas alguma coisa fica alterando o nosso percurso, mexendo com a gente, mexe com as nossas emoções. A gente fala na hora que não deveria, a gente vê o que não deveria, a gente escuta o que não deveria, a gente toma atitudes que não deveria, e aí vai alterando o percurso da nossa jornada com Deus, da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e assim por diante. Escute, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a liberdade do homem. É a liberdade do homem rejeitar aquilo que é bom. É aonde Deus nos deu o poder de rejeitar aquilo que é bom. O livre-arbítrio é a rejeição que temos daquilo que é bom. E nós, na verdade, fazemos isso com muita frequência, ou com mais frequência do que imaginamos. A gente rejeita aquilo que é bom com muita frequência e a gente não percebe, porque está na natureza pecaminosa do homem de rejeitar aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é agradável. O que devemos entender é que essa liberdade que Deus deu ao homem, quando é acionada para irmos contra a Deus, gera gravíssimas consequências em nosso corpo, em nossa mente, em nossa família, em nossos filhos. Volto a repetir, quando essa liberdade de escolha, de ir contra os preceitos de Deus, ela é acionada na nossa vida cotidiana, nós estamos cometendo um erro tão grave, mas tão grave, que afeta o nosso corpo. Vou citar algo bem simples. Alguém sabe que drogas faz mal, e aí você pega uma jovem bonita de 20 anos de idade, e essa jovem bonita começa a abusar de drogas. Você tira uma foto dela 5 anos depois, alterou o seu corpo. É a liberdade do homem ir contra os princípios de Deus. Afeta também a nossa mente. Existem pessoas com tantas mazelas espirituais na alma, que essas pessoas não percebem que, na verdade, essas mazelas estão afetando a mente. E afetando a mente, afeta o seu comportamento, afeta o seu humor, afeta a sua alegria,
afeta também a nossa família, afeta também os nossos filhos. E o mais trágico de todo, afeta o nosso relacionamento com Deus e afeta até mesmo o nosso futuro, quando nós escolhemos nesta liberdade que Deus deu ao homem de ir contra Deus. Você se lembra de Caim? Eu citei Caim aqui algumas vezes às terça-feiras. Eu vou parafrasear para os irmãos, não precisa abrir. Depois de Caim matar Abel, Deus dá a sentença para Caim. E Deus, ele fala para Caim sobre o peso do pecado e que ele será errante pelo mundo, um fugitivo. Quando Caim, ele escuta a sentença de Deus, que ele vai ser errante pela vida, que ele vai ser errante pelo deserto, e que, na verdade, é uma sentença cruel para ele, Caim, ele diz assim: Deus, esse meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vou repetir, Caim disse assim para Deus: Deus, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Embora nós estamos falando de algo especificamente para Caim, esse versículo também pode encaixar na nossa vida ou nas nossas vidas. Por que razão? Porque as consequências dos nossos pecados vão gerar coisas que é maior do que o meu corpo pode suportar. Volto a repetir. Os meus pecados, as consequências do meu pecado, a força do pecado, as consequências do pecado é maior do que o meu corpo pode suportar. O corpo humano não foi feito para suportar drogas, não foi feito para suportar álcool, não foi feito para suportar vícios, não foi feito para suportar as mazelas. É muito maior do que a minha mente pode suportar. Eu até mandei para o irmão Tiago ontem um vídeo, a gente até teve uma conversa ontem rapidamente pelo WhatsApp sobre esse vídeo, eu achei uma aula fenomenal, apenas alguns minutos, falando sobre um certo tipo de vício. E o camarada falando sobre um certo tipo de vício é que esse tipo, ele atinge a nossa mente, ou ele acelera a nossa mente. E a nossa mente, ela foi feita para descansar. Um simples exemplo, você já entrou no seu carro, você entra no seu carro, você para no semáforo, você para no stop sign, você chega em casa, aí depois você pergunta: como eu cheguei aqui? Eu parei naquele semáforo? Eu parei no stop sign? Você nem lembra como você chegou, mas você obedeceu tudo. Você parou no sinal vermelho, você foi no verde, você parou no stop, mas você foi no automático. Isso significa que a tua mente, na verdade, estava guardando energia. E quando você está aprendendo a dirigir, você está dirigindo, você não fica tenso, a sua mente está acelerada. Deus, ele é tão bom, irmãos, mas Deus, ele é tão bom, que ele criou um mecanismo de descansarmos em Deus para descansar a energia do nosso cérebro. E quando a gente vive em uma vida de prática de pecado e as consequências do pecado atinge a nossa mente a um certo nível que a minha mente não foi feita para suportar tamanho peso, tamanha atrocidade. O preço do pecado, as consequências do pecado é algo muito forte, da qual a minha família também não pode suportar e não aguenta suportar. É por isso que você vê muitas crianças que após o divórcio de pai e mãe, a criança dá um pane na mente, muda completamente o comportamento, porque é o peso do pecado da qual a minha família não consegue suportar, porque cai em cima deles como uma carreta, uma tonelada, em cima da família, e a família não aguenta. Então as palavras de Deus a Caim é esta, ou de Caim a Deus é esta: Deus, isso é maior do que eu posso suportar. Escuta o que eu vou lhe dizer. Se agarre em Jesus Cristo, porque o preço do pecado é muito alto e o seu corpo não aguenta, a sua mente não aguenta, a sua família não aguenta e altera todo o percurso da sua vida e todo o percurso da sua história. A força mais forte que existe no universo se chama pecado. Nada se compara com a força dos desejos que estão lá dentro do ser humano. Nada se compara. A força do querer, a força de querer almejar, a força de querer conquistar. O homem, ele é capaz de fazer coisas absurdas e tolas e grotescas e cruéis. O homem, debaixo da força do pecado, ele é capaz de matar o seu próprio soldado fiel. Davi fez isso. O homem, debaixo do pecado, ele é capaz de matar a própria mãe, a própria filha. Atos de pedofilia,
nazismo, escravos. Ou seja, o pecado, ele altera a nossa vida, ele muda a nossa vida, ele deforma a nossa vida, ele gera problemas físicos que se tornam visíveis. O pecado faz a pessoa literalmente cair no buraco. E a pessoa dentro do buraco, ela olha para cima e ela fala assim, queria sair desse buraco, mas ela não tem força para sair. E ela faz ao contrário, ela cava mais fundo e vai cavando mais fundo, mas eu queria sair e não consigo. E ela vai cavando mais fundo, cavando, cavando, ou seja, ela insiste em cavar e ir sempre mais fundo. Agora escute algo que eu bati muito a cabeça hoje à tarde e Deus falou muito ao meu coração. Eu não sei se você já ouviu a história real de Atenas e Esparta. A história de Atenas e Esparta é uma história fenomenal. Acontece que meados dos anos 400, 420, 430 antes de Jesus Cristo, havia uma grande debate de mente, de ideias entre Esparta e Atenas. Atenas era um lugar onde eles queriam a modernidade, a cultura, a filosofia, queria crescer pela democracia, queria arte, queria construir belos templos, belos edifícios. Já a cidade vizinha, ou o lugar vizinho, Esparta, já era homens bárbaros e cruéis, truculentos. Eles viviam à base da guerra, eles se sustentavam à base da guerra. Já Atenas, eles eram um povo que tinha o seu comércio pelo oceano, os navios que vinham, comércio, venda, compra. E os vizinhos, Esparta, queria briga. E Esparta está pirraçando Atenas, dizendo, olha, eu quero brigar com vocês. Eu quero guerra com vocês. Então Atenas, eles têm que decidir. Ou nós vamos guerrear, ou nós vamos ficar quietos. Então reuniram ali os senadores, eu não me lembro agora, os líderes de Atenas. E quando eles estão assim dizendo, olha, um dizendo, vamos para a guerra. Aí o outro, não vamos para a guerra. Aí entra um senhor já velho, por nome de Pericles. E quando Pericles, ele entra no cenário, ele diz essas palavras, eu anotei e vou ler para vocês. Ele disse assim, não podemos cair nas armadilhas dos nossos inimigos. Eles querem nos desestabilizar. Eles são guerreiros. A solução não é guerra. Precisamos ter ordem. Precisamos ter domínio das nossas atitudes. A solução é resistir aos ataques. Deixa eles irritar a gente. Deixa eles ficar irritando a gente. Deixa eles ficar falando mal da gente. Nós vamos se controlar. Nós vamos ter domínio próprio. Nós não vamos cair na cilada. Se a gente cair na pilha deles e a luta acontecer, ninguém vai ganhar a luta. Os dois lados vão sair derrotados e ninguém vai vencer a batalha e o povo vai sofrer. Esse homem, por nome de Pericles, ele era um pensador político e estrategista. Ele dizia assim, que no meio da guerra e dos conflitos, ele acreditava que tinha um segredo no meio das guerras e dos conflitos. E o segredo era uma palavra chamada nous. Essa palavra chamada nous é uma antiga palavra grega que significa mente, inteligência. Repito, nous, mente, inteligência. E Pericles, um político, filósofo, pensador, estrategista, ele dizia assim, nous é a força que permeia o universo, criando ordem nas coisas, criando significado e ordem nas coisas. E a mente humana, ela é naturalmente atraída por esta ordem. Ou seja, dentro de todo ser humano, ele dizia, todo mundo quer ordem. Aqueles ali, os Esparta, eles querem ordem baseado na guerra. Essa é a filosofia de vida deles. A nossa filosofia não é esta, não é baseada na guerra. Nós vamos resistir aos ataques, nós não vamos responder aos ataques, nós não vamos cair na pilha. Passado 1 ano, 2 anos, eles vão desistir de lutar com a gente e a gente vence a guerra. A gente vai vencer a guerra calado, porque se a gente for espada com espada, nós vamos perder a guerra. Então vamos ganhar a guerra no silêncio. Escuta,
Quais são as duas palavras escritas na nossa bandeira brasileira? Alguém sabe? Ordem e... Irmão, todo país do mundo, toda pessoa do mundo quer ordem. Ordem não foi inventada pelos brasileiros ou os colonizadores que diziam agora aqui é ordem e progresso. Ordem, como disse esse homem grego, filósofo e político, ele dizia, todo mundo quer ordem. Todo mundo dentro de si, ele quer ter uma vida pacífica, boa. Ninguém quer filhos atribulados. Ninguém quer esposa problemática. Ninguém deseja isso. Quer um exemplo? Como que dizendo, não importa quem você seja, você quer ordem na sua vida. E nós estamos vivendo num momento turbulento onde os bolsonaristas desejam ordem. Aonde os lulistas desejam ordem. Aonde os trumpistas desejam ordem. Todo ser humano deseja ordem e eu concordo com eles, porque eu também quero ordem. Nós queremos ordem. Agora, o pensamento deles era assim. A mente humana, ela é atraída por ordem, acompanhe por favor. Ela é atraída por progresso, ela é atraída por melhoras. Só que a maneira, aqui está a chave, a maneira que eles procuram ordem, melhoras e progressos é uma maneira errada. Aí, o sábio político, pensador Pericles, ele fala assim, a mente humana precisa ter algo. Quando eu li isso aqui hoje, eu dei um glória a Deus. A Joyce estava do meu lado, eu bati na mesa e falei assim, uau, é isso daqui. Ele disse assim, a mente humana precisa de algo. A mente humana precisa algo no centro. Uma ideia, um objetivo. A mente humana, a palavra dele, precisa de adorar algo. Esse algo pode criar ordem na sua vida. A mente humana precisa de um propósito principal acima de todas as coisas, ou seja, a sua, um exemplo, família. Você tem um objetivo que é a sua família. Aí você quer ordem por causa da sua família. O seu objetivo é finanças. Aí você quer ordem, porque você quer conquistar um nível elevado nas suas finanças. Outros é a sua luta pelo seu país. Ele luta pelo seu país com unhas e dentes porque ele quer ordem no seu país, mas a maneira que ele está lutando pelo seu país é uma maneira errada. Outros, eles têm uma ideia de ego. Então, Pericles, ele fala assim, o segredo é nous, ou seja, mente, inteligência. Mas agora acompanha, por favor. Lá em Atenas, terra de Pericles, eles diziam assim, eles acreditavam que esse nous, na verdade, se chamava a deusa Atena. A cidade de Atenas simbolizava, ou a raiz, ou a origem dela, é da deusa Atena. Atena, não com S. E essa deusa Atena, ela aparecia com voz suave de tranquilizar a pessoa. Está lá o homem na guerra, no conflito, na peleja, gritando, berrando, aquele conflito. Aí a deusa Atena, ela vinha e dava paz no meio do conflito. Aí a deusa Atena vinha e ela dava uma tranquilidade em meio às adversidades para o homem obter vitória. Dando também ao homem a energia para vencer as batalhas da vida. E a deusa Atena visitava o ser humano, e a visita da deusa Atena era símbolo de grande bênção para o homem que estava no meio do conflito. Acontece que Esparta fica infernizando Atenas, infernizando, é uma longa história de 30 anos, e aí Atenas, eles não conseguem resistir aos ataques, eles cedem aos ataques. Eles começam a deixar a mente, a sabedoria e a paz, e eles vão para o conflito, guerra. 30 anos de guerra. No final, ninguém ganhou a guerra, e foi o fim da era brilhante da filosofia grega. Agora, enquanto eu estava pensando isso, ou lendo essa história hoje, quando eu estava lendo isso, eu falei assim, Deus, é isso daqui. Por que razão? Acompanha. Desde os dias antigos, os gregos diziam, tem algo dentro do homem que faz ele agir erradamente. Tem algo dentro do homem que faz ele perder o equilíbrio, perder o senso, perder a ordem. E o homem precisa de ter algo como objetivo para ele ter a ordem. Aí quando eu lia isso, eu falei assim,
Amar a Deus acima de todas as coisas não melhoram a Deus, mas dá ordem na sua vida. Aleluia. Vou repetir. Quando o seu Deus, ele disse assim, olha, Jesus disse assim, ame a Deus acima de todas as coisas, porque o seu objetivo, aleluia, é esse objetivo da ordem, 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 ordem. Aí vem os momentos de desestabilidade, mas amar a Deus é ter ordem na sua casa. Amar a Deus é ter ordem na sua família. O homem precisa de algo como alvo, e o nosso alvo, sabe o que é? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando olhamos para Cristo, temos ordem na nossa vida, temos ordem na nossa mente, temos ordem no nosso coração e temos ordem no nosso proceder. Eles diziam, essa ordem que precisamos na nossa vida é nós, a deusa Atena. E eu digo, essa falta de domínio, vai apertar, essa falta de domínio, alguém te xinga e você vai lá e xinga de volta. Alguém te bate, você vai lá e bate de volta. Esse dente por dente, esse olho por olho, essa nossa natureza caída, essas mazelas da nossa alma, essa semente adâmica, este pecado que insiste em querer viver dentro de nós, ele está insistindo, querendo que a gente seja ao contrário aos projetos e desígnios de Deus. Mas aí aparece João Batista dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que consegue resolver as mazelas de dentro do Bruno Andrade, de dentro da sua alma. Aí ele fala assim, eu vou atingir a sua vida, o seu coração, a sua mente, de tal maneira que não vai ser mais dente por dente, olho por olho. É dente, I love you. É tapa, I love you. Porque um amor de Deus está dentro de você que dá ordem à sua vida quando era para ter confusão. E aí você não cai na pilha. Você não cai na pilha do Satanás te infernizando, você não cai na pilha. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. E ele é tudo. E nada, escuta isso, nada vai fazer você vencer os seus desejos. Nada vai fazer você ter domínio próprio. Nada vai fazer você vencer os velhos hábitos. Mas o Cordeiro de Deus, ele é a procura que os ativistas políticos estão procurando e não estão achando. Eles estão cada dia se enroscando mais ainda. Irmão, tem um irmão aqui da cidade, eu nem sei se ele é dessa cidade. Rapaz, esses dias quase que minha mão cutucou para escrever para ele. Mas cutucou, mas assim, não é dessa igreja. Irmão, é 24 horas. Eu estou quase para dar um bloco lá, ó. É 24 horas, posta cada coisa, é uma atrás da outra. Eu não sei de onde que arranca tanto argumento, tanta coisa. É uma ordem que eles querem irmão, a ordem. Os gregos queriam uma ordem, mas coitado deles, eles não sabiam o que era. Você sabe o que é. Jesus Cristo é os frutos do Espírito dentro de você. Os gregos acreditavam que o deus Atena seria como a voz no meio do conflito. Nós não acreditamos nisso. Nós sabemos que a voz do Espírito Santo é a paz em meio ao conflito. E nós não colocamos as deusas da vida como no centro ou como alvo. Nós colocamos Deus como alvo, objetivo de vida. E aí a paz em meio às tempestades. E aí, vamos lá. Em meio a tudo isso, nós ganhamos o quê? Os frutos do Espírito. Olha o que Paulo disse. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando você tem o Espírito de Deus, os frutos do Espírito dentro de você, nada te fere, você já venceu todas as guerras. Quando você tem o fruto do Espírito dentro de você, nada tira o equilíbrio da sua vida, porque todas as afrontas não mexem com você, não te fere, porque você jogou na cruz do Calvário. Quando você tem
os frutos do Espírito dentro de você, você encontra paz em meio às tempestades da vida, porque não é a voz da deusa Atena, é a voz do Espírito Santo que traz paz na tua vida, quando era para você viver em tormento. Quem que é isso? O que é isso? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado da minha vida, que dominava o meu ser por completo. Mas Jesus entrou, e quando ele entrou, ele foi assim, ó, clean up, é dia de clean up, como a Joyce fala, é o primeiro dia de clean up. Aí ele começa a trabalhar, e vai trabalhando, amados, você tem aquilo que o mundo sempre sonhou ter, Jesus, a paz que os gregos procuravam, a ordem que os gregos procuravam, a ordem que os bolsonaristas procuram, as ideias, você tem Jesus Cristo de Nazaré, a ordem que dá sentido à vida e organiza a nossa vida, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos avançar um pouquinho, mas mais alguns problemas e mais algumas soluções. Nós temos um outro problema. Qual que é o nosso problema que está dentro e é uma guerra interna dentro da gente? Temos um problema de sermos, paradoxo, irracionais. Por quê? Temos o poder de pensar que controlamos a nossa vida. A gente acha isso. A gente acha que a gente controla a nossa vida. Eu tenho autocontrole. Eu tenho domínio. Eu sei fazer. Eu sei como é a vida. Aí as pessoas arrotam, eu sei como funciona a vida, eu sei como é. Mas aí as nossas emoções faz a gente ver o mundo não como realmente é, mas como sentimos. Deixa eu tentar te explicar. Pensamentos irracionais. A minha irmã Carolina chega em mim e ela fala assim, Bruno, irmão Fábio disse isso e isso para você. E naquele dia, meu irmão, eu estou até agora, isso é 2 da tarde, sem comer, e estou já meio estressado com a vida. Ela vem falar que o irmão Fábio falou isso comigo, aí já vem pensamento já louco dentro de mim, as minhas emoções já entram dentro de mim, e eu já solto uma em cima dele, porque na verdade eu estou pensando não como realmente é, mas com as minhas emoções, e quando a gente pensa com as nossas emoções, a gente se estrepa, a gente se enrosca. Agora escute isso, aí vem a pessoa e fala, e você na verdade está agindo com as suas emoções, não como realmente foi a história. Ela me falou uma coisa, mas não foi maldoso aquilo que ele falou para ela. Ele falou para ela num tom de cautela, agradável, de amor. Quando ela me contou, quando recebi, eu já torci e criei ódio. Aí eu vou em cima dele, sem eu saber que as minhas emoções alterou o percurso da história. Escuta o que eu vou lhe dizer. Jesus veio para te livrar das suas atitudes nocivas, loucas, irracionais da própria mente, porque o coração é enganoso. O pecado é o veneno. Jesus te transforma ao ponto de você não ficar vendo mais maldade quando você via com maldade. Ele te transforma ao ponto de alguém chegar e dizer assim, olha, é assim, assim, assim. Aí você olha e fala assim, nossa, mas aquele ponto ali é bom. Mas no velho homem, você diria, vou matar ele, que ele ali não sobrevive mais. Mas quando Jesus ele entra dentro da gente, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele muda o nosso coração para... Irmãos, eu não vou falar, nem daqui 20 anos, 30 mas eu já tive pessoas que fez cada coisa comigo, que eu olho assim e falo, não é possível que aquela pessoa fez isso. Não é possível que eu ouvi esse áudio. Não é possível que alguém me mandou. Não é possível. Mas aí o amor entra e eu falo assim, sabe de uma coisa? Deixa para lá, poderia ser eu. E assim vai. Happy birthday, love you, Merry Christmas e Thanksgiving. Outro ponto, amor próprio. Escute isso. Dizem que nós temos, nos últimos anos, um crescimento muito altíssimo de narcisistas, de pessoas com um amor próprio muito elevado. De pessoas que pensam muito grande de si mesmo, eles se acham muito elevado na concepção sua e acham que todo mundo acha que ele é grande.
E quando você tem uma avaliação muito elevada de si mesma, você começa a ser uma pessoa tóxica. Tóxica. Segundo os psiquiatras, a partir do ano 1970, e quando bateu o ano 2000, e principalmente nesses últimos anos, a margem é assim, de pessoas pensando muito alto, um pensamento elevadíssimo de si mesmo. Porque, segundo os estudos, quanto mais você vive isolado, mais você pensa coisas grandes de si mesmo e tem raiva, não tem amor para com o próximo. Mas quando você, escuta isso, você vive em um grupo de pessoas, e você está lá comendo churrasco, aí o outro fala, rapaz, me estrepei naquele serviço. Aí você fala, naquele ali, você não sabe o que aconteceu, caí da escada. Aí você cria um amor, ô irmão, caiu da escada. Aí o irmão conta uma benção, aí o irmão se alegra, aí você se alegra. E esse grupo de pessoas, quando você vive num grupo de pessoas, você começa automaticamente dentro de você ter um amor ou uma piedade maior para com as pessoas. Agora, quando você vive isolado, o cara fura o pneu no meio do frio, você olha assim e fala, ih, coitadinho, deixa eu ir embora. Você não está nem aí, porque você quer viver no seu mundinho. E aí eu estava pensando nisso, eu pensando na igreja. E a igreja é uma coisa maravilhosa e extraordinária, como eu ouvi um pregador dizer, que a igreja é uma coisa, o templo é outra coisa. Repito, igreja é uma coisa e o templo é outra coisa. Você é templo do Senhor, você não é igreja. Agora, como assim? Eu sou templo e não sou igreja. Para você ser igreja, você tem que fazer parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas. As pessoas dizem assim, eu sirvo a Deus em casa, eu vejo culto online, eu escuto louvor, mas estão isolados, com a falta de amor para com o mundo todo. Isso não é ser igreja. Eu sou templo do Senhor, mas quando eu reúno com vocês aqui, somos igreja, plural. Somos igreja. Aí eu conto uma coisa, você sente a autenticidade, a verdade, sente a piedade, um ajuda o outro, porque somos igreja. Igreja é como o pastor Nivaldo pregou aqui alguns dias atrás, é de 5 para cima. E nós estamos aqui em mais de 5, aleluia. Paulo disse assim, os homens serão, em caixa, amantes de si mesmo, vão amar a si mesmo, amar. Agora Jesus vem dentro do homem, muda o homem, aonde ele começa a fazer coisas para o outro que ele não faria para ele mesmo, de bondade. Aonde ele pega, ajuda o próximo de uma maneira tão bela, tão gloriosa, que ele não faria para ele mesmo. O que é isso? É Jesus transformando a nossa vida, nos dando o sentimento de servos. Ele chega, arranca toda a grosseria de dentro de nós e começa a embutir dentro de nós os frutos do Espírito, a sua paz, o seu amor, a sua bondade. Aí você começa a pensar do próximo, não de uma maneira errada, grotesca e ruim, mas você começa a dizer assim, o Cordeiro de Deus mudou a minha vida e muda também a dele, a dela, a dele, a dela, a dele, a dela, a dele, a dela. Quando você tem Cristo dentro de você, você vai esquecendo aquele amor próprio, excessivo, mas você entende os limites e necessidades dos outros. E o que a igreja tem que entender é isso. Você não é a última bolacha do pacote e nem a última Coca-Cola do deserto. E só para parafrasear, eu não gosto de Coca-Cola. Outro ponto, instinto do prazer momentâneo. Deus veio para te livrar do instinto do prazer momentâneo. Dentro da nossa mente temos uma mentalidade apenas de se preocupar com o presente e esquecer do futuro, do amanhã. É como eu já ouvi circulando aqui na igreja. Achei um remédio na farmácia que emagrece. Aonde está? Qual o corredor? Qual o nome do remédio? 10 dias emagrece. É tal, é rápido. A gente pensa no rápido. 10 dias eu vou estar igual o pastor Bruno. Aí vai precisar de um remédio bem forte mesmo.
Aí você pensa, é isso. E o que é isso? É que a nossa mente, nós, aqui, ó, as mazelas de dentro de nós, a gente quer o prazer momentâneo, aquilo que é rápido, aquilo que é para hoje, aquilo que é para agora. Aí você olha o chocolate, aí você fala, eu quero o prazer de morder esse chocolate, mas esse chocolate te engorda, vai te dar problemas de saúde. Ou como o pastor Nivaldo, que não suporta ver uma paçoca e já come a paçoca, e não pode comer paçoca. E outros, não, pastor Nivaldo, que vê um cigarro, uma maconha, e fala, eu vou fumar porque vai, diz, tirar o meu estresse, vai me dar tranquilidade. Mas ele não está vendo que ele está cavando um buraco, simplesmente por causa da satisfação momentânea. Aí chega Paulo dizendo, nos últimos dias os homens serão, olha, traidores. Agora vai apertar. Precipitados, precipitados, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Jesus veio para tirar essa mentalidade urgente, presente, agora, e veio embutir dentro de nós uma verdade eterna, aonde Paulo escreve dizendo, quem pensa apenas nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Jesus veio para livrar você de você mesmo, das suas mazelas adâmicas dentro de você, para falar para você, pare de pensar apenas no prazer do agora. Pensa no amanhã. Pensa num negócio que vai te fazer mal. Pensa no chocolate que vai te engordar. Pensa no negócio que vai fazer diabetes em você. Pensa nisso. Pensa no amanhã. E no espiritual pensa na eternidade. Coloca um pé na eternidade. E entenda que a sua liberdade pode arruinar a sua vida, porque vamos agindo contra os princípios de Deus, porque isso é o que está dentro do ser humano, quando ele escolhe ativar essa linha, dizendo, eu quero ir contra Deus. E Jesus veio te livrar também dos pecados da precipitação, da ansiedade, dos prazeres momentâneos, e colocar dentro de você algo sólido, eternidade. Aleluia. Pode dar um glória a Deus e um aleluia? Conclusão. Gálatas 4, 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebemos a adoção de filhos. Vamos lá, nascemos com o pecado. Aí vem ele, nasceu de uma mulher, mas é filho de Deus, nasceu debaixo da lei, nasceu da Virgem Maria, ou seja, se ele tivesse nascido do homem, ele também traria consigo a semente adâmica, a semente pecaminosa, mas ele não veio da semente do homem, da semente da mulher, disse Deus, nascerá um, para cumprir a palavra. Ele não é da semente do homem, ele é da semente da mulher, para cumprir as palavras de Deus em Gênesis capítulo de número 3. Ou seja, aquele que veio vencer o pecado, nascido de mulher. Problema número 1, nascemos em pecado me concebeu a minha mãe. Pausa, me veio algo em mente agora. Conversando com um pastor no Brasil, ele falou assim para mim, Bruno, ele é um pastor psicólogo lá em Alagoas. Ele disse assim para mim, Bruno, dentro do ser humano existe uma estrutura. E essa estrutura às vezes pode ser mal perversa. Davi no Salmo 51, ele fala assim, Deus, o problema do meu pecado não é o meu pecado com Betseba. Não é que eu matei o marido dela. Deus, esse não é o meu pecado, Deus. Davi, qual é o teu pecado? Deus, em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado vem desde pequeno. Eu tenho essas mazelas dentro de mim desde pequeno.
Esses desejos dentro de mim é desde pequeno. Alguém pecou agora e causou um escândalo. O pecado não é de agora, o pecado vem lá de trás, arrastando, 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 dentro da sua natureza. Mas aí ao mesmo tempo ele fala assim: limpa-me e ficarei puro, lava-me, Pai, e eu serei purificado, serei mais alvo do que a neve. O que é isso, gente? Problema número 2. Deus deu a lei, e aí eu não consigo cumprir a lei. E aí, Deus quer que a gente cumpra a lei, mas eu não consigo cumprir a lei. Tem os pecados adâmicos, em outras palavras, estamos enroscados. Não temos para onde fugir. Qual é a solução? Tem que vir um que é da semente da mulher e não da semente do homem. Como é que Deus vai resolver o problema? Tem que vir um que não nasceu em pecado. Como é que Deus vai resolver o problema? Tem que vir um que não pode ter a natureza pecaminosa. Ele olha para uma menina, Virgem Maria, e diz assim: olha, você vai conceber. Em outras palavras, vai cumprir toda a lei. Deus envia o que é puro, não tem natureza pecaminosa. Jesus, como homem, paga o que eu não consigo pecar. Meus pecados são lavados por Ele. Cristo morre no meu lugar. A cruz de Cristo é a satisfação da justiça de Deus. Deus querendo justiça. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Quando Cristo morre por você, Ele satisfaz a justiça de Deus. A minha herança era a condenação. Mas como Ele é puro, morreu no meu lugar para te fazer apresentável em roupas brancas diante da santidade do trono. Meu Deus. Deixa eu tentar te explicar. Você é todo sujo. Aí existe o trono da eternidade. Como é que você vai chegar lá? Não tem como você chegar lá. Alguém tem que te limpar. Alguém tem que te lavar. Mas é alguém que não tem pecado. Virgem Maria, semente da mulher. Ele morre na cruz, satisfaz a justiça de Deus, porque Deus é justo. Se o homem cometeu o crime, tem que pagar pelo crime cometido, e ele satisfaz a justiça de Deus. Aí a gente está agora qualificado para chegar diante do trono, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Ele é. Ou seja, olha a lição de hoje, encerra agora. Jesus me salva dos pecados de dentro de mim. Jesus muda a minha vida. Jesus me ensina a viver, e Jesus me faz justo para ir no céu, olhar para a santidade e não morrer, mas para dizer: santo, santo, santo. Alguém diz assim: como é que alguém pode gritar santo, 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 santo para toda a eternidade e não enjoar? Eu vou te explicar por quê. Santo, não tem outra explicação a não ser essa. Você ser nutrido por aquele daqui você está adorando. Você está adorando, mas ao mesmo tempo você não está apenas adorando, você está sendo nutrido por Ele. Então, quando você adora, você recebe uma alegria de volta. Você adora, você recebe uma alegria de volta. Meu amigo, ame a Jesus, porque você só recebe coisas boas de volta. Jesus é a melhor coisa da tua vida, da nossa vida, do universo. O mundo está procurando e não acha, a gente encontrou, é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Posso ser realista com vocês? Eu só me tornei cristão a partir do momento que eu entendi Jesus Cristo. Tem gente que senta na igreja só pela religião dos seus pais, mas ele não aprendeu o que é Jesus. Agora, quando você aprende quem é Jesus, você adora Ele, mas você é nutrido pela adoração que vem de volta. Ou seja, Ele é a ordem de toda a sua vida, de toda a existência. Você não quer o prazer momentâneo, porque você quer a eternidade. Você tem domínio próprio, porque você quer a eternidade. Você não calúnia, você não xinga, você não bate de volta, porque tem uma ordem na tua vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Curva a tua cabeça comigo, fecha os teus olhos. Aleluias.
Pai Celeste, nós estamos na Tua presença nesta noite, ó Pai. Não somos merecedores de tanto amor, de tanta bondade, mas o Senhor, ó Pai, estabeleceu, ó Pai, o Senhor enviou o Teu Filho para nos perdoar, para nos limpar, para nos lavar. Toda mazela, toda estrutura perversa que existe dentro do ser humano, o Senhor vem, ó Pai, limpar dos pecados, purificar, lavar, dar força a Ele e dar a ordem que o mundo precisa e procura e não acha. Tu és a ordem da nossa vida. E eu te peço nesta noite, dê força ao que está fraco, dê força ao que não tem nenhum vigor. E principal, ó Pai, que essa igreja possa entender o valor do teu sacrifício e entender a importância do relacionamento, ó Pai nosso, com a pessoa do teu Filho, Jesus Cristo, que revela quem tu és, ó Pai. Nos ajude, nos ensine. Abençoe também os dizimistas desta igreja, os ofertantes desta igreja. Vamos dizimar e ofertar, ó Pai, eu quero te pedir as tuas bênçãos sobre a tua igreja, as tuas bênçãos sobre os teus filhos. Guarda eles no trabalho, ó Pai, prospera esta igreja, prospera a vida dos teus filhos, ó Pai, que eles possam ser pessoas generosas, piedosas, bondosas, ó Pai, com as finanças, e nos dê, ó Pai, sabedoria para lidar com o dinheiro. Assim que nós oramos, pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Canta o hino, irmão Fábio.